Então, nós vamos falar hoje sobre micronutrientes. Então, micronutrientes, a gente já tinha abordado anteriormente, são nutrientes que o nosso organismo precisa numa quantidade menor que 100 miligramas por dia, tá? Classifica como micronutrientes, sobretudo, as vitaminas e os minerais. Em relação aos minerais, nós temos alguns minerais, né, depois a gente vai abordar melhor, que eles também são considerados macronutrientes, porque são minerais que a gente precisa numa quantidade mais elevada no organismo, acima de 100 miligramas, tá? Mas, no geral, eles são classificados como micronutrientes, porque a maioria deles, a quantidade é muito pequena, a quantidade necessária é muito pequena e o excesso deles tem uma relação bastante grande com a toxicidade, tá? Os micronutrientes, tanto as vitaminas como os minerais, em quantidades reduzidas ou abaixo da nossa necessidade, eles causam vários transtornos, vários malefícios, né, para a saúde, estão associados a algumas doenças específicas e o seu excesso também pode causar outros tipos de transtorno. É, em relação ao peso corporal, tá? Esses micronutrientes, né, justamente eles são importantes numa quantidade, eles estão associados ao peso corporal, tá? Geralmente a gente necessita de uma quantidade, sobretudo de minerais, né? Eles fazem parte de 4 a 5%, eles fazem parte do peso corporal. As funções que esses microminerais desempenham no organismo, de uma forma geral, tá? Regulação na atividade de enzimas, facilitadores da transferência de nutrientes e moléculas, constituintes de tecidos e ação na função imune. Então, a gente tem algumas funções que são muito semelhantes, tanto para as vitaminas e minerais. Então, de forma geral, essas vitaminas e minerais, eles estão regulando as enzimas que fazem parte do metabolismo, ou seja, da transformação dos nutrientes dentro das células, para formar moléculas que nós precisamos, ou então para a produção de energia. Então, para explicar um pouquinho sobre isso, eu não sei se vocês já ouviram falar em metabolismo, em anabolismo e catabolismo, tá? Mas as vitaminas e os minerais, eles têm um papel fundamental nesse processo. E essas atividades metabólicas, ou de anabolismo e catabolismo, é que faz com que o nosso corpo funcione, ou muitas atividades do nosso corpo sejam realizadas a partir disso, tá? Então, por exemplo, eu preciso formar uma proteína no meu corpo, tá? Vamos pensar que eu preciso formar colágeno, né? Eu tive uma lesão, rompi um tendão, eu preciso formar novas proteínas. Como que eu formo essas nova proteína no corpo para fazer uma recuperação tecidual? Eu vou fazer uma reação que a gente chama de anabólica. E para acontecer isso, eu vou precisar que aqueles aminoácidos que a gente falou na aula passada se unam, né, para formar essa nova proteína. E aí a gente tem enzimas que fazem isso, tá? E a gente precisa de minerais e vitaminas para poder auxiliar essas enzimas na síntese, porque senão a gente não consegue produzir essa nova proteína. Então, muitas vezes a gente acha que eu comendo proteína eu vou aumentar a massa muscular, eu vou recuperar tal coisa, mas se eu não tiver uma quantidade adequada de micronutrientes, sobretudo vitaminas e minerais, e algumas específicas, a gente não consegue fazer aquela síntese devidamente. Por isso que vocês verem aqueles suplementos que são à base de proteínas, a maioria deles
tem uma série de vitaminas e minerais junto. Para quê? Para que auxiliar naquela quantidade, naquele finalidade que aquele produto tem, que é formar tecido, né? Proteínas teciduais, por exemplo. E a mesma coisa, a gente precisa, o corpo precisa muito de energia, a gente produz energia, produz ATP diariamente, ou a todo momento que nós estamos. À medida que eu estou falando, eu estou gastando ATP, né, eu estou gastando energia para poder processar a fala, e nisso envolve vários sistemas, né, neural, neuroendócrino e várias outras substâncias hormonais, e todas essas substâncias, até a processo da fala, eu vou precisar de atividade de enzimas para regular todo esse sistema, ou para ativar a enzima, ou para ativar um hormônio, ou para fazer parte de uma estrutura. Então, as vitaminas e minerais, elas são fundamentais para que o nosso corpo funcione, né? Para que eu tenha uma digestão, para que eu tenha uma absorção de nutrientes, para que eu consiga todos os meus sistemas utilizar bem a glicose que eu consumo, para produzir hormônios que são importantes aí para a constituição do nosso corpo, para o funcionamento de vários tecidos e órgãos, né? Então, as vitaminas e minerais são fundamentais para isso, tá? Eles facilitam a transferência de nutrientes de um lugar para outro, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de bomba de sódio e potássio, vocês já viram falar disso, né? Então, a membrana celular ela é polarizada, e essa bomba de sódio, que a gente chama de bomba de sódio e potássio, então são dois minerais, né, que a entrada e a saída deles de dentro da célula, ela cria um potencial de ação na célula que permite que essa célula ou elimine substâncias que são tóxicas e que a célula processou, que são produtos do metabolismo, ou a entrada de nutrientes para dentro da célula para ela poder se nutrir e fazer as suas ações, ou desempenhar suas funções, tá? Então, constituintes da estrutura de tecidos, né? A gente tem cálcio e fósforo também como exemplo, fazendo parte, por exemplo, dos ossos e dentes. Nós temos o ferro fazendo parte da hemoglobina e várias outras ações ali. E também ação no sistema imune, né? Então, são fundamentais para a produção de leucócitos, linfócitos, de todas as células de defesa no nosso corpo, imunoglobulinas. Então, esses minerais e vitaminas, de uma forma geral, estão ligadas nessas reações metabólicas e anabólicas, tá? Anabólicas e catabólicas. Então, catabolismo principalmente associado à produção de energia e o anabolismo fazendo a produção de novas estruturas que são fundamentais, inclusive produção de novas enzimas, novos hormônios, né? E novas substâncias aí que o nosso corpo precisa diariamente. Qualquer dúvida, à medida que eu vou falando, vocês podem ir perguntando, tá? Sobretudo em relação aos minerais, né? Que a gente falou ali a importância dele, principalmente ele é importante, ele tem ele faz parte, né, de 4 a 5% do peso corporal, então quer dizer, de 2,8 a 3,5 gramas de peso corporal é proveniente, né, é de minerais, na verdade, e vários minerais, sobretudo cálcio e fósforo. Essa quantidade de nutrientes que a gente precisa no corpo, que a gente ingere diariamente, elas também dependem da sua biodisponibilidade. Ou seja, para que um mineral, sobretudo os minerais, eles sejam absorvidos pelas nossas células intestinais, ele vai depender do seu estado químico, né? Estado físico-químico, né? Dentro do intestino. Então, essa absorção vai depender da biodisponibilidade, o estado químico que esse mineral está, tá? Então, essa é uma grande importância. Então, por exemplo, a gente tem ferro férrico e ferro ferroso, que é o mais 3 e o mais 2, né? Dependendo do estado desse ferro no alimento, a biodisponibilidade vai ser mais baixa ou mais alta,
tá? No estado ferroso, que geralmente é a forma que está nas carnes, ela é bem absorvida. No estado férrico, que normalmente está presente nos vegetais, ela é pouco absorvida, tá? Bom, os minerais de maior importância para a gente, que a gente vai falar para vocês, são o cálcio, fósforo, ferro, iodo, potássio e sódio. E tem outros também que são são também importantes, que é o magnésio, zinco, enxofre e flúor, tá? Então, a gente vai passar algumas é, questões importantes. Então, o cálcio é considerado o mineral mais abundante, a maior quantidade do nosso corpo. Para vocês terem uma ideia, 99% do cálcio que está no nosso corpo, ele está nos ossos e dentes. E apenas 1% está na circulação ou nas células, né? Fazendo parte ali do cálcio circulante, que tem ação bastante importante no equilíbrio eletrolítico também do sangue. A excreção de cálcio varia muito ao longo da vida, tá? E geralmente essa excreção, geralmente os níveis séricos desse cálcio, ele varia de 8,8 a 10,8 miligramas por decilitro. E essa quantidade de cálcio no sangue, ela é controlada pelo paratormônio, tá? E é esse aparato hormônio que é essencial para controle da excreção de cálcio ao longo da vida. Então, à medida que as mulheres entram na menopausa, inclusive os homens também na andropausa, eles vão tendo uma perda de cálcio circulante, né? E principalmente em relação aos hormônios esteroides que são controlados, né? Que tem ação no paratormônio. Então, à medida que a gente reduz os hormônios sexuais, nós temos uma redução um aumento na excreção de cálcio, além de redução também na sua absorção, tá? E após 65 anos, tá? A excreção diminui e diminui também a absorção. Então, é um equilíbrio aqui. Então, geralmente, quando a gente tem uma deficiência, né, principalmente no sangue, de cálcio, a tendência é a gente absorver mais. À medida que a gente diminui essa absorção intestinal, ou eu diminuo a excreção, eu também diminuo a absorção intestinal, tá? Ou se eu diminuo a absorção intestinal, eu também diminuo a minha excreção de cálcio. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente tem uma tendência a diminuir os níveis, né, de cálcio sanguíneo, geralmente por conta desse controle hormonal. E a partir dos 65 anos é quando a gente também diminui a absorção e com isso a gente também tem uma perda menor através da urina. A função do cálcio é estrutural, tá? Porque faz parte dos ossos e dentes. Ela auxilia no transporte de nutrientes para dentro da célula. Então, por exemplo, o cálcio é fundamental para o transporte de substâncias, né? Inclusive para a contração muscular também, porque o cálcio dentro da célula ele fica armazenado em cisternas. E a saída do cálcio da célula, dessas cisternas, que auxilia na contração muscular, tá? Então, ele tem papel nesse tônus e na contração muscular. Ele auxilia também na ativação e liberação de enzimas, tem papel fundamental na coagulação sanguínea, tá? E também tem uma função hormonal, ou mais especificamente, ele atua como regulador da função hormonal. Então, as fontes, onde a gente vai encontrar cálcio? No leite, queijo, iogurte, hortaliças de folha verde escura, na soja nós encontramos em grande quantidade. Então, olha, nos alimentos de origem animal, a absorção do cálcio é melhor. Então, esse cálcio dos animais, principalmente do leite, eles têm uma boa absorção.
O cálcio presente nas hortaliças, nas folhas verdes escuras, no brócolis, na soja, eles têm uma baixa biodisponibilidade, ou seja, uma baixa absorção. E geralmente por conta da teor de fibra presente nesses minerais. A fibra tem uma capacidade de fazer uma absorção desse ferro e impedir a absorção dele, tá? Da mesma forma que lá para o ferro, que a gente vai falar mais tarde, a presença de ácidos auxilia na melhor absorção. Então, melhora um pouco a absorção. Então, se, por exemplo, se eu estou consumindo algum alimento que tem baixa biodisponibilidade de cálcio, se eu colocar ali limão, né, ou tomar um suco de uma limonada, um suco de laranja, qualquer fruta cítrica, ele vai auxiliar na absorção. Mas não é só pôr um limãozinho, existe uma quantidade adequada que a gente precisa consumir. Geralmente, um copo de suco de laranja, um copo de limonada ou de qualquer suco, né, em torno de 200 ml, contém uma quantidade suficiente de ácidos que vão auxiliar nessa absorção, ou melhorar essa absorção, tá? Mas essa melhora não é tão grande assim, tá? É uma melhora razoável, mas, logicamente, para quem tem uma deficiência ou não consome alimentos que são fontes de cálcio de boa disponibilidade, essas hortaliças acabam tendo um papel fundamental. E a gente precisa melhorar essa absorção, tá? Tudo bem? Uma outra fonte de cálcio que não é convencional, mas que tem uma grande quantidade de cálcio, é a casca do ovo. A casca do ovo é carbonato de cálcio. Quer dizer, 80% da casca do ovo é cálcio, tá? E geralmente a gente joga a casca do ovo fora. E assim, para obter, por exemplo, preparar uma casca do ovo para que ela possa ser utilizada no dia a dia para consumo, ela precisa ter um certo cuidado também, né? Então, a higienização, tirar aquela membrana interna que é rica em proteína, a lavagem, inclusive com hipoclorito de sódio, ou então, né, algum tipo de cloro, água sanitária, que seja próprio para usar em alimentos, tem que ser feito isso, tem que ser lavado, higienizado e posteriormente seco em temperatura no forno por um determinado tempo para que eu possa fazer depois triturar e ter aquele produto para servir como um suplemento, por exemplo, de cálcio, né? E o uso da casca do ovo, ele tem sido feito muito naquela multimistura que é distribuída pela Pastoral da Criança em comunidades carentes, né? Então, a multimistura, ela contém pó da casca do ovo, que é um suplemento de cálcio, e tem tido um papel importante aí para melhorar o estado nutricional de crianças carentes ou desnutridas, né? Bom, em relação ao cálcio, a deficiência pode causar parestesia, convulsão, né? Diarreia, perda de peso, dores ósseas, fratura, raquitismo, osteoporose, osteomalácia, que são ações, né, no osso, para fragilidade óssea, e aí o edema papilar, tá? Poliúria, bradicardia, hipotensão, letargia, sonolência, pode ser coma, anorexia, má coordenação motora, sede, fraqueza muscular, prurido, diminuição da função renal, náusea, vômitos, geralmente são causados pela toxicidade. Então, quando a ingestão é acima de 2.500 miligramas por dia, eu posso ter um quadro de toxicidade e pode gerar todos esses sintomas aí. As causas, né, da deficiência, o que leva, por exemplo, à deficiência de cálcio. Então, a gente tem algumas patologias que podem, não só a ingestão, né, ou a maior excreção de cálcio decorrente do envelhecimento, ou então diminuição dos hormônios sexuais, mas existem algumas patologias que podem também levar
a absorção, aumentar a absorção de cálcio, aliás, diminuir a absorção de cálcio, né? É a absorção ou aumentar a excreção. Por exemplo, o diabetes. O diabetes, ele tem uma ação em aumentar a excreção, porque como a gente, quando eu tenho um excesso de glicose na circulação, a tendência é urinar muito, né, para eliminar aquele excesso de glicose. E com isso a gente vai perdendo muito cálcio também. Doença hepática e renal também, hipertiroidismo, a deficiência de vitamina D, porque a vitamina D é essencial para a absorção do cálcio e retenção do cálcio nos ossos, né? E manutenção desse cálcio. Então, quando a gente tem, além de diminuir a absorção, ela também aumenta a excreção. Terapia com diuréticos. Os diuréticos, normalmente, quando faz a gente urinar muito, eu também perco muito cálcio. A menopausa, que é decorrente dos hormônios, né? E a ingestão de álcool. Então, o álcool também tem um papel grande na perda de cálcio. E uma das outras, outra questão que é pouco falada, mas é importante a gente saber, em relação à ingestão excessiva de proteína. Então, tem vários estudos aí indicando que o excesso de proteína também contribui para a maior excreção de cálcio, que é uma questão bastante séria, principalmente em algumas fases da vida, né? Do crescimento, desenvolvimento em adolescentes e mulheres na pós-menopausa, e homens também, né? No período da andropausa e pós-menopausa. O fósforo, ele é outro elemento que está associado ao cálcio. Então, por exemplo, os minerais, eles podem estar na forma livre, mas normalmente eles estão ou fazendo parte de estrutura, ou se eles estão no sangue, eles estão de forma associada a outra substância, né? E geralmente para manter aquele equilíbrio eletrolítico. Então, é substância com carga positiva associada a substância com carga negativa para manter o equilíbrio, a neutralidade ali do sangue, né? Para zerar a carga e não dar potencial elétrico para aquele meio. Então, o que acontece? O fósforo é um deles. Então, o fósforo está muito associado ao cálcio, então, fosfato de cálcio, tá? Então, geralmente eles estão. 85% do fósforo do nosso organismo está associado ao cálcio, fazendo parte da estrutura dos ossos e dentes, e 15% dele está na circulação, ou na forma livre, ou então. Ou na forma livre, então, mas pode estar na forma livre também, mas muitas vezes associada ao cálcio ali, para manter o equilíbrio elétrico. Os níveis séricos são de 3 a 4 miligramas por decilitro, também depende da ação do paratormônio, né? Tanto o cálcio como o ferro depende do paratormônio para ser absorvido, e aí que a gente fala do papel dos hormônios sexuais nesse sentido de estimular o paratormônio e aumentar a expressão e a retenção de cálcio. Fala. O Carpegiani, tá? Perguntou aqui o que seria a bradicardia. A bradicardia é quando o coração ele começa a ter o funcionamento muito lento. Então, ele tem o batimento cardíaco reduz muito, porque você falando no cálcio, né? O cálcio ele tem função principalmente na ação da contração de tecidos do músculo, né? O músculo cardíaco depende da contração. Então, quando eu tenho uma redução do cálcio na circulação e da função desse tecido, eles começam a funcionar mais lento. Então, inclusive, deficiências severas de cálcio pode promover a parada cardíaca, tá? Então, a bradicardia, como os batimentos cardíacos vão sendo reduzidos, o coração fica muito lentozinho, tá? Posso continuar? Bom, então, a função então do cálcio, ele é cofator do metabolismo, né, de carboidrato, lipídio e proteína. Então, olha só, o fósforo, aonde que ele vai estar presente? Além dele estar presente, né,
junto com o cálcio, fazendo parte da base, né, da estrutura dos dentes e ossos, e também associado para manter o equilíbrio, grande parte desse fosfato que a gente consome, ele faz parte da onde? Do ATP. Então, eles podem estar associados à creatina no músculo, creatina fosfato, e é essencial para a produção de ATP. E por isso que a gente fala que o fósforo ele é importantíssimo como cofator do metabolismo de carboidrato, lipídios e proteínas. Porque carboidrato, lipídio e proteína a gente pode transformar em energia no catabolismo, né? Na função metabólica da célula para a produção de ATP. Então, principalmente carboidrato, depois lipídios e depois proteína como fonte de energia. Ou, geralmente, a proteína é consumida como energia antes dos lipídios, né? Mas isso numa quantidade baixa e normal no organismo. Todos esses carboidrato, proteína e lipídio, eles são utilizados como forma de energia. O maior, né, logicamente, são os carboidratos, os lipídios numa quantidade um pouco maior, não tão grande como o carboidrato, mas também uma expressão significativa, e as proteínas um pouco menor que os lipídios, mas também ela é utilizada. E quando a gente produz energia a partir desses substratos, eu preciso do fosfato para a produção de ATP. Então, ADP, né, que é a molécula lá de origem, que é a adenosina difosfato. Então, eu dependo do fosfato para a formação do AMP, do ATP, do ADP e do ATP, que são moléculas intracelulares que muitas vezes elas trabalham como segundo mensageiro de várias ações, de reações, né, intracelulares, e também na produção de ATP, creatina fosfato, tá? Que são importantes como fonte de energia para o tecido, tá? Mineralização óssea e da estrutura óssea que a gente falou para vocês. É importante na síntese do colágeno, certo? É regulador da utilização de vitaminas do complexo B, então tem enzimas, vitaminas do complexo B, que a utilização delas depende também da presença de fosfato. E aonde que a gente tem grande quantidade de fosfato? Geralmente é nas mesmas fontes de cálcio, né? Então, leite, iogurte, queijos tem uma quantidade bastante grande. E também a gente encontra grande quantidade em carnes e ovos, porque ela faz parte de estrutura, né? Desses tecidos também. Inclusive até de algumas proteínas, né? Nozes, leguminosas, cereais, grãos, também tem uma quantidade grande de fosfato. E diferente do cálcio, a sua biodisponibilidade nesses alimentos são bem maior, principalmente do de origem vegetal, são maior quando comparada do cálcio, né? Então, as estruturas dos vegetais, os componentes vegetais, têm pouca ação aí em reduzir essa absorção. O fósforo, a deficiência, né? Ela pode causar delírio, perda de memória, desorientação, disfagia, anorexia, piora da função hepática, taquicardia, diminuição da capacidade vital, hipocalciúria, né? Que diminui a quantidade de cálcio na urina, acidose metabólica, tá? Dores ósseas, malácia, pseudofraturas, miopatias, hipoparatiroidismo, hipoglicemia, resistência à insulina, tá? A toxicidade, né? Eu esqueci de colocar a quantidade aqui, agora eu não lembro qual que é a quantidade. Depois eu vejo isso. Parestesia de extremidade, confusão, sensação de peso nas pernas, hipertensão, arritmia, parada cardíaca, hipocalcemia, tetania, hiperpigmentação da pele, cirrose hepática, diabetes, suscetibilidade à infecção e também pode provocar uma elevação do paratormônio, certo?
O que pode causar deficiência? A baixa ingestão dos alimentos que são fonte, síndrome de má absorção, então, quando a gente tem algum problema de má absorção, eu posso comprometer. A gestação, onde a gente tem uma necessidade muito grande, e pode também ter ou por uma baixa ingestão em determinado período, ou por uma menor absorção, prematuridade, tá? Alcoolismo, e hiperparatiroidismo são condições que podem levar à deficiência de fósforo. Em relação ao ferro, então, o ferro da dieta, a gente tem o que a gente chama de ferro M e o ferro não M, tá? Geralmente, o ferro M é aquele que está ligado à hemoglobina, né? Que está ligado ao sangue, vamos dizer assim, para vocês poderem associar. E o não M é aquele ferro que não está ligado ao sangue, à hemoglobina. Pode estar livre na circulação, e geralmente é o ferro que também está presente nos alimentos de origem vegetal. Então, o ferro M ele está presente nos alimentos de origem animal e o não M principalmente nos vegetais. A absorção desse ferro M é de 10 a 30%. Do ferro não M é de 2 a 10%. O que pode atrapalhar esse ferro não M? A própria presença, por exemplo, de alimentos vegetais consumindo junto com alimentos, como, por exemplo, carne, são as principais fontes, tá? A presença de ferro não M também nos alimentos de origem animal. E deixa eu ver aqui. Então, três coisas: a absorção, a presença. E também eu posso, principalmente nos alimentos, na porção não M, ou de ferro que está presente nos alimentos de origem animal, principalmente ovos, que a gente tem ferro, e o ferro é menos absorvido. Então, essa absorção de 10 a 30% vai depender do alimento, da forma do ferro que está presente nesse alimento e também de componentes que a gente consome junto com alimentos fonte de ferro, principalmente vegetais. E o não M, a absorção é de 2 a 10%, pode chegar a 10%, dependendo de como eu consumo esse ferro, tá? Então, por exemplo, se eu vou consumir espinafre, todo mundo sabe que todo vegetal verde escuro, ele contém grande quantidade de minerais, cálcio, ferro, zinco, selênio não tanto, mas zinco, magnésio. Então, tem uma série de minerais, principalmente o cálcio e o ferro é considerado que os vegetais de fonte de verde escuro sejam fonte, tá? Só que a absorção desses minerais ela é baixa, ela é em torno de 2%. Eu posso melhorar essa absorção se eu utilizo qualquer fonte de ácido para consumir junto com aquele alimento. Então, por exemplo, se eu vou comendo lá uma salada cheia de espinafre, couve, o que eu posso melhorar? Consumindo algum tipo de ácido. O que é esse ácido? Pode ser um suco de laranja, que tem vitamina C, tem outros tipos de ácidos cítricos, né? Que a gente consome, suco de abacaxi, suco de goiaba, de acerola, limão, limonada. Então, eu consumindo qualquer alimento, né, que tenha, principalmente essas de frutas cítricas, vou melhorar em até 10% essa absorção, tá? Então, a vitamina C, né? Ou alguns ácidos presentes nas frutas, ela vai transformar o ferro férrico em ferroso, que a melhor absorção é do ferro, por exemplo, sulfato ferroso, que a gente tem na forma de suplemento, é a forma melhor absorvida, tá? Então, a gente fala de ferro quelado, que normalmente são substâncias que são colocadas, associadas ao ferro em suplementos para melhorar a absorção.
né? Então, a gente tem algumas formas aí de melhorar essa absorção. A proteína animal e o leite materno é onde a gente tem um ferro um pouco melhor, tá? Então, a presença de proteína, ela é importante também para melhorar a absorção de ferro. E o ferro do leite materno tem uma disponibilidade um pouco melhor do que o leite, por exemplo, animal, tá? Apesar da quantidade no leite ser muito baixa, tá? Mas a biodisponibilidade é mais alta. Então, olha só, o ferro, né? A 30% do ferro, ele está armazenado no fígado, 30% nos ossos e 40% do ferro, ele está onde? No baço e nos músculos, tá? As fontes, então, de ferro. Fígados e miúdos, né? Que a gente tem uma grande quantidade de sangue ali presente, de tecido, né? Muscular e hemoglobinas. Feijões secos e hortaliças verde escura. A gema de ovo. A gema de ovo, a biodisponibilidade dela é menor do que, por exemplo, no fígado e miúdos. Pão integral e cereais enriquecidos também a gente tem uma quantidade de ferro maior. Mas muitas vezes, se esse ferro não tiver, somente os enriquecidos, na forma quimicamente absorvida, eles não vão servir quase de nada, tá? E principalmente pão integral e cereais, pelo teor de fibra, acaba prejudicando mais a absorção. Função, então, do ferro é na respiração celular e geração de energia, que é fundamental, né? Porque é transporte de oxigênio para dentro da célula, principalmente para a produção de energia aeróbica ou aeróbica, desenvolvimento cognitivo, tá? Que também depende da quantidade de energia, e síntese de neurotransmissores. Então, eles são substâncias assim, que têm uma relação muito grande com o metabolismo também e a síntese de várias substâncias. O ferro, ele está presente, aliás, ele é ativador de várias enzimas. Então, durante a produção de energia ou a síntese de substância, nós temos enzimas que elas são ativas também na presença do ferro. Então, a gente tem magnésio, manganês, selênio, zinco, mas o ferro é um grande ativador de substâncias. Então, a síntese, por exemplo, de neurotransmissores, são aquelas substâncias proteicas, né? Que são produzidas principalmente pelo sistema nervoso para transmitir ação ou sinal, né? Para funcionamento do nosso organismo, eles dependem da presença de ferro, tá? A deficiência de ferro pode tem ação na alteração da função cognitiva, cefaleia, parestesia, glossite, cárie, taquicardia, redução da função leucocitária, fadiga, anemia e a toxicidade também, cefaleia, confusão, náusea, vômito, febre, suor, hipotensão, choque, dá aquele paladar metálico, hepatomegalia, esplenomegalia, né? Suscetibilidade à infecção. Então, o excesso de ferro também pode levar a uma maior produção de radicais livres no organismo e aumentar a suscetibilidade a infecções. O que causa deficiência de ferro? As hemorragias, e por isso, as perdas, né, sanguíneas, cirurgias, né? Depois de cirurgia, onde a gente tem uma perda de sangue muito grande. As mulheres, principalmente no período de menstruação, têm uma perda muito grande de ferro, tanto é que isso tem um papel em determinar que as mulheres precisam um pouco mais de ferro diariamente do que os homens, né? Mulheres, por exemplo, com quadros de hemorragia, elas precisam tomar muito cuidado, porque normalmente acabam tendo quadros de anemia por longos períodos, estresse cirúrgico, septicemia ou sepsis, né, que são quadros de infecção, alcoolismo também leva a maior deficiência, né, maior perda de ferro. Então, são situações que a gente precisa tomar cuidado. O iodo.
O iodo é outro componente bastante importante, né, para o nosso organismo, porque ele tem um papel fundamental onde? Na glândula tireoide. Então, a tireoide, ela depende de iodo para a produção dos hormônios, né, do paratormônio, ou então dos hormônios tiroxina e triiodotironina. Então, olha só, sem iodo, essa glândula, ela não consegue produzir. E muitas vezes ela causa hipertrofia, tentando, né, ou até hiperplasia, tentando trabalhar em maior velocidade para a produção dos seus hormônios, mas sem a presença, né, para compensar. Mas sem a presença do iodo, ela não consegue. E aí a gente tem aquela condição que a gente chama do hipotiroidismo, né? Que a pessoa tem uma deficiência na produção dos hormônios e acaba tendo aquele desenvolvimento daquela glândula inchada. Como é que chama mesmo, gente? Aquela condição? Nossa, esqueci. Fica essa glândula, né? Ela incha e o pescoço fica com aquele papo, aquele pescoço inchado, que foi Nossa, uma das condições para produz bónus. suplementação de iodo, né? Então, nas regiões, por exemplo, onde a gente tem uma baixa concentração de iodo nos alimentos, a gente acaba tendo uma menor produção dos hormônios tiroidianos e as células da tireoide começam a aumentar, né? Tanto em número como tamanho, para compensar. E é uma questão chamada de hipotiroidismo. Então, eu não tenho iodo, e aí essa condição, as pessoas começam a manifestar aquele sintoma físico, né, do papo, onde fica tudo inchado nessa região do pescoço, tá? É bócio, professora? Bócio, isso mesmo. Nossa, esqueci o nome, obrigada. Nossa, a gente não lembrava de jeito nenhum. Então, o bócio que é a doença característica dessa situação. E aí que veio por conta disso, que acabaram, por uma política pública, que o sal de cozinha nosso, e principalmente o iodo, ele está presente no sal, né? Também de cozinha em grande quantidade. E determinadas regiões onde a deficiência de iodo nos alimentos é muito grande, então a gente vai depender muito da presença do iodo nesse sal. E quando a gente beneficia o sal para produzir, e o iodo ele é muito volátil, então esse sal que normalmente a gente consome, ou que é comercializado, ele tem pouco iodo. E a suplementação de iodo, ela é uma condição que você diminuiu essa condição do bócio na população. Então, é obrigatório, né, que o nosso sal de cozinha seja iodatado para diminuir a incidência do bócio. Então, essa foi uma política pública de suplementação obrigatória até hoje para redução do bócio, tá? O corpo normalmente contém em torno de 20 a 30 miligramas de iodo, tá? 75% está aqui na tireoide. 25% está na glândula mamária, né? Na lactante, mucosa gástrica e no sangue. E justamente porque ele está aqui na tireoide, 75%, e ele desempenha um papel aqui, e a gente justifica essa questão da suplementação aí. E a importância para que não exista o bócio. Tá? Então, iodo é componente de hormônios tiroidianos, principalmente a triiodotironina, tiroxina, e são esses hormônios que são fundamentais para o metabolismo, tá? A nossa taxa metabólica basal, o nosso metabolismo, a nossa produção de energia depende desses hormônios. Quando eu tenho uma baixa desses hormônios, eu tenho uma baixa no metabolismo, e aí a tendência as pessoas, né, também aumentar a quantidade de gordura corporal, então o consumo de energia, o consumo alimentar, ele acaba sendo, ou de energia acaba sendo muito maior do que o indivíduo precisa, e aí ele começa a manifestar essas relações, né?
O triodo e o T3 e T4, né, que é a triiodotirolina e tiroxina, são responsáveis pela atividade de regulação, transformação energética, crescimento, reprodução, função neuromuscular, manutenção do metabolismo, tá? Então, a importância desse iodo aí no controle da nosso metabolismo. Então, quando eu tenho um excesso da produção desses hormônios, que pode ser pelo excesso de iodo também, eu tenho uma condição chamada hipertiroidismo. E no hipertiroidismo, as pessoas aumentam a sua taxa metabólica basal, a tendência é elas serem muito magras, né? Tem até os olhos meio não, eles ficam muito em evidência por ter uma aceleração na atividade metabólica em todos os tecidos. E os olhos é uma coisa muito evidente. E o iodo, né? Onde que ele está presente? No sal iodado, porque é obrigatório esse sal que a gente consome ter iodo, tem uma quantidade adequada, de acordo com a necessidade. O fruto do mar, peixe de água salgada também são fontes boas de iodo, porque é no mar onde a gente tem a maior quantidade de iodo, então o sal marinho é o que a gente mais encontra, né? Todo sal é marinho, mas quando ele é beneficiado para ser distribuído é que a gente tem uma perda de iodo. Porque o iodo, ele é muito volátil. Por exemplo, o sal de cozinha que nós temos em casa. Se a gente deixar esse sal de cozinha muito aberto ou em ambientes muito úmidos, eu tenho uma perda de iodo, tá? Então, a embalagem, né, que é armazenada esse sal, é o mesmo para transportar, que a indústria usa, ela pode determinar a quantidade de iodo que vai ter naquele sal no produto quando chega na nossa mesa ou na nossa casa. Então, eu preciso tomar muito cuidado quando a gente armazena o sal em casa, abrindo um pacotinho, deixando num local fechado, livre de água, principalmente de água, que a umidade ela deteriora, né? Volatiliza, ajuda na volatilização dele. Então, quando a gente tem que pôr a colher molhada dentro do sal, depois pôr na comida, isso é um grande perigo para diminuir a quantidade de iodo. Então, o correto é sempre a gente ter uma colherzinha lá, sequinha, para poder estar auxiliando, tá? Leites e ovos, né? Também é determinada pelos iodetos na dieta normal, por isso também contém uma quantidade. Os idófilos são usados na produção de laticínios, agentes de coloração e condicionadores de massa, também são substâncias que são adicionadas, né, nos alimentos, no preparo dos alimentos. E bociogênios são substâncias que estão presentes principalmente em alimentos de origem vegetal e que eles têm um efeito de diminuir a absorção do iodo, tá? Eles bloqueiam, né? Eles capturam o iodo. Aliás, desculpa, gente. Não, é isso mesmo. Eles bloqueiam a captura, não. Eles diminuem a absorção. Então, por exemplo, repolho, nabo, semente de couve, amendoim, mandioca, batata doce, algas de grande porte, soja, são substâncias que diminuem, são substâncias bociogênicas, né? Que acabam produzindo aumento do bócio. Então, eles têm substâncias que diminuem ou a absorção do iodo, que eles chamam de a captura do iodo, tá? Iodo, ou a deficiência, o bócio endêmico, que eu estava falando, tentando falar para vocês agora há pouco, deu um surto aqui, surdez, mudismo, né, que é chamado de endêmico, retardo neurofísico, esterilidade e a toxicidade por iodo é bastante rara, mas caso aconteça, ela pode estar relacionada à irritabilidade, agressividade, pode suprimir a atividade da tireoide, então diminuir essa atividade, o excesso, tá? E também, por conta dessa supressão, acabar também desenvolvendo o bócio, tá? Então, quando a gente tem uma toxicidade, que é rara, mas pode acontecer.
A causa, então, o que vai causar deficiência? Gravidez, exercícios e aumento da perda de urina também, fora a causa da ingestão baixa, né? Olha aqui a situação do bócio, como ele fica, tá? E essa condição é muito comum em regiões. E no Brasil, por exemplo, como a gente erradicou o bócio, principalmente por conta da iodação do sal, muito a gente isso a gente vê. Mas em regiões onde que o sal não é iodatado, ainda a gente encontra situações de bócio, principalmente naquelas regiões muito longe do mar, porque o solo, a presença de iodo nos alimentos verde escuro, por exemplo, depende do solo. E longe das áreas marítimas, o solo é muito pobre em iodo. Então, os alimentos não são fonte. Então, se eu não tenho fonte alimentar de origem vegetal, né? Que é o principal, se não for iodo proveniente do sal. Então, acaba desenvolvendo essa situação que vocês estão vendo aí, tá? Magnésio, a função dele principal é estabilizar a estrutura de ATP em reações. Então, a estabilização do ATP é dependente de magnésio. A formação do AMP cíclico, que é uma molécula importante que a gente chama de segundo mensageiro celular, que ele leva mensagens para a formação de substâncias, para reações, para fosforilação. Então, várias reações intracelulares, ações hormonais, depende da resposta do AMC. E a MPC depende da quantidade de magnésio presente. Então, ele é ativador do sistema enzimático, tanto no metabolismo do carboidrato, lipídios, né, eletrólitos, síntese de proteína, integridade e transporte da membrana celular. Tudo isso depende da ação de magnésio também. É mediador da contração muscular. O cálcio, por exemplo, tem ação em contrair. O magnésio tem relação em relaxar. Então, ele trabalha junto com o cálcio na contração e no relaxamento do músculo. Transmissão de impulsos nervosos, cofator da fosforilação oxidativa, que é aquela para produção de ATP. Então, tem várias funções e todas relacionadas ao metabolismo, tá? Ativação de substância, contração, então, ela tem papel fundamental ali, tá? Fontes alimentares, né? O magnésio, ele é um elemento que é presente assim, em todos os alimentos. Então, é muito difícil a gente ter deficiência de magnésio, tá? Porque ele é abundante. Então, a gente tem ele presente em todos os alimentos. Então, sementes, nozes, leguminosas, cereais integrais, as carnes também, hortaliças de verde escura, né? Rica em clorofila, porque ele está associado à clorofila. Leite, né? Tem uma quantidade moderada, mas tem magnésio. Então, é muito difícil a gente ter deficiência de magnésio, tá? Mas caso tenha, né? Ela pode estar associada à confusão mental, convulsão, ataxia, tremor, mudança de personalidade, anorexia, náuseas, vômito, diarreia, taquicardia, arritmia, alteração da pressão sanguínea, secreção do paratormônio, resistência à vitamina B12 e formação de cristais de hidroxiapatita, toxicidade, quantidades acima de 350 miligramas. Ela. Ai, deixa eu na bateria. Então, intervalos prolongados, né? Então, ela tem ação principalmente nos batimentos cardíacos, né? Então, aqueles intervalos entre quando a gente está fazendo um eletrocardiograma, né? A gente tem intervalos entre aquelas ondas, PR, TRS, onda T, então eles elevam essas ondas, então mostrando-se uma ação inadequada desses batimentos cardíacos, né? Então, os batimentos cardíacos ocorrem de forma inadequada. Hipocalcemia transitória, né? Então, eu tenho uma quantidade de cálcio na urina baixa, mas ela é transitória só por conta da deficiência mesmo, tá?
E causas da deficiência. Insuficiência renal, que pode ser uma causa, diabetes, hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, hiperaldotereísmo, né? Aumento da aldosterona, pancreatite, aumento de perdas, por exemplo, quando eu tenho esteatorreia, que é aumento de fezes, né? Quadros de diarreia, então perda muito de nutrientes através das fezes, né? Síndrome do intestino curto, vômitos, diarreia, fístulas, né? Disfunção do ilho. Então, todas as alterações em nível intestinal que promove diminuição da absorção ou maior perda também pode estar relacionada a essa deficiência. Uso de cisplatina, antibióticos, nefróticos, diuréticos, então, medicamentos, né, que tem principalmente ação renal, eles são considerados, né, aliás, jogam fora, né, também magnésio. Desnutrição proteico-calórica, né, desnutrição proteica prolongada, sobrecarga proteica, maior excreção de urina de magnésio, uso de álcool, exercício físico prolongado também pode haver, porque eles estão muito associados ao metabolismo e quando a gente faz muito exercício, várias reações metabólicas vão sendo utilizadas. E a gente também acaba tendo maior produção de urina, então eu tenho muita perda dessa substância. E uma das coisas que eu quero chamar a atenção de vocês, que para minerais, vocês estão vendo, por exemplo, que o uso de álcool, ele tem um papel fundamental. O álcool, ele depleta muitos nutrientes. Então, esse consumo de álcool, às vezes, muito prolongado, pode, em determinados períodos, causar algumas deficiências, né? E o zinco, né? A função dele está relacionada à síntese e degradação de lipídios, proteínas e carboidratos. Também tem ação na função imune e expressão genética, tá? E está presente em mais ou menos 300 enzimas, para vocês terem ideia. Então, no nosso organismo, em torno de 300 enzimas, elas têm cálcio ligadas nelas, né? Porque as enzimas são proteínas, na verdade. E essas proteínas, elas são estabilizadas a partir da presença de zinco. Você lembra que eu falei ontem daquelas proteínas que a gente tem, ontem não, na semana passada, daquelas proteínas que têm estrutura mais rígida, há outras na forma de globulares, em rearranjos, né? Então, isso depende também da presença de alguns minerais e algumas vitaminas para poder fazer modificação nessa estrutura. E aí a gente tem as diferentes proteínas aí corporais, tá? Então, e ela está presente, para vocês terem uma ideia, em 300 enzimas. Então, quanto que a gente precisa de zinco aí, fazendo parte do nosso organismo. O zinco também tem uma relação bastante grande com a biodisponibilidade dele, a quantidade do nosso organismo depende da biodisponibilidade, né? Geralmente a proteína, ela ajuda na absorção, então ela faz uma forma de quelato, né? Zinco aminoácido, e facilita a absorção. A presença de glicose, lactose, proteína da soja, vinho tinto, leite materno, ou mais para a proteína também do leite, são fatores que vão melhorar a biodisponibilidade do zinco, tá? Agora, a presença de fitato, que tem nos vegetais, cobre, cádmio, né, que compete com a mesma proteína carreadora lá no intestino, altas ingestões, por exemplo, do próprio zinco, e altas ingestões de cálcio e fibras são fatores que vão prejudicar a absorção dele, tá? Então, para vocês verem que até outros minerais presentes podem, então, interferir na absorção. Uma das coisas que eu esqueci falando disso, por exemplo, cálcio e ferro. Quando eles estão presentes na mesma refeição, em grande quantidade, um acaba competindo com o outro, diminuindo a absorção, tá? Por isso que não é recomendado, por exemplo, alimentos, por exemplo, consumir alimentos fonte de ferro junto com leite.
porque a concentração de cálcio do leite é alta e acaba prejudicando a absorção do ferro dos alimentos que são fontes de ferro, tá? Então, eu nunca vou consumir, por exemplo, se eu vou consumir lá como é que chama aquele preparação? Hoje minha memória tá fraca, viu? É o estrogonofe, né? Onde a gente tem carne com creme de leite, por exemplo. Então, diminui a absorção? Diminui, mas de vez em quando não vai fazer mal nenhum, logicamente. Agora, se for sempre uma prática, a gente tem que consumir leite com produtos fonte de ferro, aí eu posso comprometer a absorção. Tá? As funções, estabilizador durante a síntese proteica, então ela é importante na síntese proteica, estabilização de membranas para circulação, tá? Mobilização hepática de vitamina A, porque a vitamina A ela é armazenada no fígado, então eu dependo, por exemplo, para a vitamina A e para outros tecidos, para desempenhar sua função, depende do zinco para liberar ela do fígado. Crescimento e replicação celular, maturação sexual, fertilidade e reprodução, função fagocitária, imunitória, celular e humoral, paladar e apetite, estrutura cristalina do osso, atividade osteoplásticas adequada. Então, olha só, ele está presente, gente, em todos os órgãos e tecidos, e ele é essencial para o funcionamento de tudo, seja sistema imunitário, ósseo, né? No paladar, como neurotransmissores, né? Produção de neurotransmissores que estimulam o apetite, nos hormônios sexuais, no crescimento, lá no DNA, né? No fígado. Então, quer dizer, essa é uma substância, assim, fundamental. Então, o zinco, ele é fundamental para várias reações do organismo. Então, e por conta desse, teve uma época que vários estudos eram feitos sobre a suplementação de zinco, né? Precisava suplementar para melhorar. Então, a medicina ortomolecular estimulava muito a utilização de zinco. Mas, hoje, vários estudos aí mostram que se a gente tem uma alimentação adequada, nós conseguimos, né, obter uma quantidade de zinco suficiente para cumprir todas essas funções aí que ele tem, tá? Então, olha só, aonde que ele está presente em grande quantidade? Carne, peixes e aves, leites e derivados, ostras e mariscos, feijões secos, fígados, cereais de grão integral, nozes, né? Soja e seus produtos de soja. Então, é muito difícil a gente manifestar uma deficiência de zinco quando a gente consome esses alimentos aqui. Mesmo falar assim, olha, as carnes, peixes e aves são os primeiros lá a ter um potencial, porque a gente sabe que eles são como faz parte de tecido e a função que ele tem em todo o organismo, então a gente sabe que esses alimentos com certeza vão ter grande quantidade. Mas, por exemplo, quem não consome carne, né, por exemplo, consome grande quantidade de nozes, grão integral e soja, também consegue ter uma quantidade de zinco em quantidade suficiente como os não vegetarianos, tá? Restritos ou não. A deficiência pode ter ação no comportamento, apatia, diminuição do paladar, falta de apetite, hipospermia e retardo na maturação sexual, deficiência de imunidade, intolerância à glicose, alopécia, lesões da pele, alergia cutânea, retardo do crescimento, redução do HDL, linfopenia, atrofia da tímia, né, que é do sistema nervoso, náusea, vômito, dor abdominal e gosto metálico causada pela toxicidade, cefaleia também, e deficiência de cobre e anemia também, quando eu tenho um nível de toxicidade. Mas, geralmente, a deficiência dele pode causar vários transtornos bastante sérios, tá? O que causa deficiência? Baixa ingestão, baixa absorção, por exemplo, a baixa utilização, por exemplo, em condição de fenilcetanúria, ou então a cirrose,
aumento das perdas por qualquer situação, septicemia e estresse cirúrgico também é um agente contra essa deficiência, tá? Deixa eu ver a hora aqui. Tá bem no tempo. Enxofre é outro nutriente bastante importante, né? Constituinte dos aminoácidos, né, principalmente cistina, cisteína e metionina. Então, o enxofre é fundamental na estabilização de proteica. Também é componente da biotina, tiamina e ácido pantotênico. Então, ele é fundamental lá em algumas vitaminas. Então, olha só, enxofre, minerais, tendo papel, inclusive, na formação de determinadas vitaminas, tá? E também de alguns aminoácidos. Então, alguns aminoácidos que o nosso corpo produz depende também da presença de enxofre. Então, ele tem uma ação importante nas vitaminas e nas proteínas. As fontes alimentares: carnes, aves, peixes e ovos, feijão secos, brócolis, licor. A deficiência a toxicidade dela é bem improvável. Então, o enxofre, ele está presente em grande quantidade nos alimentos. É muito difícil a gente ter uma deficiência desse mineral, tá? O outro mineral também importante é o flúor, tá? E também a estratégia de fluoretação da água vem principalmente da carência desse mineral nos alimentos que a gente consome, tá? Então, ele é encontrado em quase toda a água potável e no solo. É importante monitorar, por exemplo, as fontes de água para que eu não tenha nenhum excesso, nenhuma carência dessa quantidade de flúor nos alimentos. A função do flúor é essencial para o crescimento, reprodução e prevenção da anemia, componente de ossos e esmalte do dente, agente antibacteriano oral, então ele tem uma ação principalmente na redução das cáries. Tanto é que ele é importante lá, principalmente quem usa bastante dente, principalmente quando criança, era a aplicação de flúor para diminuição das cáries. Inclusive, as pastas, né, de dente que a gente utiliza hoje têm grande quantidade de flúor. E é o grande perigo, muitas vezes, das crianças, né, consumirem, ingerirem a pasta de dente e acabar tendo uma intoxicação por flúor, né, que é também comum. Tá? As fontes alimentares: água potável, tá? Alimentos preparados e processados, também tem grande quantidade, frutos do mar e chá. E panelas como teflon também tem uma quantidade desse elemento ali, tá? Peraí. Não, desculpa, gente. Falei uma besteira aqui. As panelas de teflon, né, o polímero, eles têm um papel aí em diminuir a absorção desse flúor, tá? Eles podem complexar e reduzir a absorção. A toxicidade e a deficiência. Deficiência não é relatada, tá? A não ser para a questão do aumento de cárie, mas principalmente por conta da fluoretação, a gente realmente é muito difícil de ter. A toxicidade pode ser alcançada com 5 a 10 gramas de fluoreto de sódio. Ela pode provocar corrosão da mucosa, fluorese dental, né, especialmente em crianças, provocar lascas nos dentes e fluoropatita, que é fraturas no dente. Então, a toxicidade, ela pode acontecer principalmente quando a gente consome uma alta quantidade, principalmente esses produtos adicionados aí, que a gente utiliza para limpeza dentária, por exemplo. E de minerais, e esses são os principais. Se tiverem alguma dúvida. Tem perguntinha, professor. Então vai, pode perguntar. O Caire perguntou o que seria exatamente a acidose metabólica e se a senhora pode explicar o que é a radamiólise. Radamiose? Eu falei isso? Acho que Rabdomiólise. você escreveu certo. Caire, tá aí?
É a rabdomiólise, aquela coisa que dá que a gente fica com dificuldade de absorver proteína, sabe? Não sei, sinceramente. Eu preciso pesquisar, porque não sei mesmo. Não É sei porque mesmo. no meio Ah, esportivo acontece muito ah, desses casos, quando, pelo que eu sei, assim, por cima, que a rabdomiólise, rabdomiólise. Eu que vou ela até vai, procurar, eu não sabia. que ela vai Entendi. acontecer nos atletas, muitas Hum, vezes, e aí é como se alguma coisa do tecido muscular do atleta libera a proteína de uma forma que não é correta, e isso daí tem um efeito muito ruim no organismo. Aí tem atleta até que fica no hospital, tipo, uma semana inteira, sem conseguir se mover direito por causa dessa doença. da miólise, porque rabdomiólise. Miólise é quebra, né? É, pelo menos não, eu preciso pesquisar mais, eu não realmente não vou saber. Agora, a acidose metabólica, ela é uma condição onde a gente tem aumento dos produtos ácidos, né? Principalmente durante a produção de energia, ou principalmente excesso, quando a gente usa, quebra muita gordura, a gente vai liberando uma quantidade muito grande de eletrólitos na circulação, né? E essa quantidade de eletrólitos, ela aumenta a quantidade, a acidose metabólica. E essa acidose, ela tem um efeito em desestabilizar várias reações orgânicas, inclusive a condição celular. Por isso que muitas vezes as pessoas usam determinados suplementos para neutralização, tipo bicarbonato, né? Que o pessoal usa para diminuir a acidose metabólica. Então, o bicarbonato ele vai complexar com esses radicais, esses elétrons, por exemplo, que pode ser proveniente, inclusive da degradação de carboidrato, mas em menor quantidade. O maior o nível que a gente produz de ácido ou de eletrólitos é na degradação proteica e de gordura, né? Queima a oxidação de ácidos graxos. Então, a gente começa a produzir uma grande quantidade de eletrólitos e esses eletrólitos eles aumentam a acidose. Então, eles causam um desequilíbrio muito grande, inclusive até desnaturação de algumas proteínas celulares, né? As proteínas orgânicas. Então, desestabiliza mesmo. Então, a pessoa começa a sentir tontura, porque ela age sobre o sistema nervoso, dores, né, cãibras. Então, ela tem uma ação aí em vários tecidos, em vários órgãos, estabilizando toda a reação orgânica. Agora, esse rabdomiólise eu vou procurar, porque eu quero entender um pouquinho melhor o que é isso, Pois tá? é, e quando eu fui pesquisar, inclusive, um pouquinho sobre a acidose metabólica, Ah, apareceu sempre a rabdomiólise também junta, como se tivesse alguma ligação. Aí eu não pode sei. ser, pode ser sim, porque como a acidose metabólica ela estabiliza todos os tecidos, ela pode promover, porque ele causa uma desnaturação. E de repente essa desnaturação em nível muscular pode realmente destruir algumas proteínas, né, de forma inadequada, como você falou, e a gente perder grande parte de proteína e levar o indivíduo realmente a hospitalizar. Mas eu vou pesquisar melhor e aí depois a gente conversa. É o Caio? É o Caio que falou. Isso, Tá bom. Cairé. Obrigado, Aí a gente professora. eu vou entender um pouquinho melhor. O Edson, não deixa eu esquecer de pesquisar sobre isso. Professora, Hum. esqueci não. Eu dei uma pesquisada aqui rápida, né? Parece que é Ah, uma lesão que causa no músculo esquelético. é E uma aí, lesão. com essa lesão, libera eletrólitos, mioglobina e Ah, algumas proteínas sarcoplasmáticas. tá. Pode ser pela acidose metabólica que causa desnutrição e acaba tendo uma perda proteica e muscular bastante importante. Beleza, obrigada, Edson. Mas depois a gente pesquisa melhor para entender isso. Então, enquanto eu não vou. A Bruna também Hã? tem uma pergunta aqui, professor. Ah, tá. Ela perguntou se o bócio pode ter uma causa genética hereditária. Não, pelo menos que eu saiba, não. Genética hereditária, não. Pelo menos eu não tenho conhecimento. Eu posso dar uma pesquisada melhor, mas geralmente está associada à deficiência alimentar. Nunca vi isso, essa questão do bócio ligado a alguma hereditariedade.
Mais alguma pergunta? Não, por enquanto não. Uhum. Então, vamos falar um pouquinho com o pessoal, antes da gente apresentar a nossa outra, vou começar com a vitamina, conversar um pouco com vocês em relação aos últimos andamentos aí da disciplina, tá? Olha só, uma das coisas que eu gostaria de conversar com vocês, primeira questão, é sobre a solicitação de materiais para os monitores, sendo que os materiais, todos que são para utilização, estão disponíveis no SIGA. Caso vocês pesquisem no SIGA e não tenha nenhum, vocês entram e conversam com a gente. Eu não sei como está o uso do cigarro por vocês, como que os professores estão solicitando, mas o cigarro é o instrumento que a gente tem para colocar oficialmente todos os materiais, todas as atividades que a gente está fazendo com vocês estão sendo lá, tá? A gente não está fazendo as provas pelo cigarro por conta dos problemas que já aconteceram com outros professores, porque ele é muito instável e acaba, às vezes, ele perdendo. Eu estou fazendo uma prova, ele simplesmente dá o prazo de acesso, aí você tem que reiniciar de novo, e é uma complicação. Então, para evitar isso, a gente não está usando nem para aulas, porque ele não tem esse sistema que a gente tem aqui, mas não está usando também para fazer as provas. Mas é lá que está todo o material. Se por acaso não tiver, vocês solicitem a gente. Slide, gente, não é para ser de estudo, é para ser só a gente ter um norte do que está sendo dado pelo professor, né? Mas o conteúdo mesmo, muita coisa que eu falo, está além dos slides. E aí, o conteúdo está todo disponível. A gente tem apostilas, tem os slides, tem tudo lá, tá? Então, não adianta vocês ficarem perguntando para os monitores que eu não autorizei nenhum passar nenhum material para vocês, que todo o material está lá, certo? Então, por favor, não fiquem solicitando os materiais por lá. O Ederson, quais são os outros mesmos que eu tenho que falar hoje? Reforçar sobre a tarefa, né, dos temas. Do trabalho, isso, é isso mesmo. Ó. Em relação ao trabalho que a gente colocou para vocês, nós vamos ter um fórum para poder discutir sobre ele. Inclusive, nós organizamos essa semana com os monitores uma estrutura, tá? Para você que vai ser encaminhada. Eu não sei se eles encaminharam já, Ederson, aquela estrutura. Não, ainda não. O modelo, né? Então, a estrutura, né? A Rafa falou que não. Tá, então a estrutura que a gente tem para mais ou menos na estrutura do trabalho, o conteúdo a gente vai discutir nesses fóruns. Então, a estrutura do trabalho, porque inclusive a estrutura estava ali para vocês, descrito no CIGAR, lá no nosso plano de aula, está lá todo como que ele tem que ser feito, tá? Em relação ao conteúdo que vocês forem abordar, o conteúdo, aí a gente vai discutir isso no fórum, tá? A gente vai ter um dia. Inclusive, eu não lembro mais o dia que a gente colocou, a Rafa e o Ederson lembram? Que até eu falei assim, olha, a gente vai fazer essa atividade, eu vou ficar de forma assíncrona, tá? Disponível, e vai estar o fórum aberto também. Nesse dia eu vou responder as perguntas do fórum e vou estar disponível sincronamente para poder tirar a dúvida daquelas pessoas que querem estar de forma online comigo discutindo o trabalho. E para aquelas pessoas que não podem estar, que vai ser numa quinta-feira, tá? Quem não pode estar, eu vou estar naquele horário também disponível para responder as perguntas. Então, vocês vão ter que, antes desse dia, por exemplo, a turma da manhã, eu vou responder as perguntas do fórum das 7
às 10 da manhã, tá? E vou estar presente sincronamente também para as pessoas que quiserem falar comigo online para discutir sobre o trabalho. Então, vou estar das 7 às 10 da manhã, tá? Se eu não me engano, eu não lembro o dia agora. Vocês lembram qual que é esse dia? Por fora, professor? Hã? É o dia 26, né? Dia 26, que é semana que vem, né? Tá. Isso, dia Participando com os meninos, 26. isso. Então, na quinta-feira, na quarta-feira a gente vai ter atividade normal, síncrona, e na quinta-feira vai ter o fórum do trabalho. Então, essa semana, vocês já se organizem, vê os conteúdos, já façam as perguntas, já deixam disponíveis essas perguntas que eu vou responder nesse horário no fórum, ou então os meus monitores vão me ajudar, mas eu vou estar sincronamente também no Meet, nesse mesmo, vou mandar para vocês, quem puder estar disponível, a gente discutir os conteúdos que vocês estão abordando. A estrutura vai ser encaminhada, vai ser lá. Vocês não mandaram ainda os grupos, tá? Então, poucas pessoas da turma da manhã me mandou, olha, o meu grupo é esse, é fulano, 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 o tema que nós vamos abordar é esse. Então, vocês têm que fazer essa atividade, me mandar, tá? Poucas pessoas foram que fizeram. Não, que o Caio está perguntando de sábado, Caio? Professora, aproveitar que o Caio perguntou, a aula da Rafa foi sábado. Foi sábado. Eu não sei se... Mas foi avisado a todo mundo. Uhum. Foi sábado. Então, e aí, né, vocês têm que atentar um pouquinho nessa questão dos horários, das atividades que estão sendo propostas. Vocês têm que ler o CIGAR, gente. Precisa lá olhar o CIGAR, ler o plano de trabalho, ver as atividades daquele dia. Às vezes a gente, por exemplo, no conteúdo, eu estou um pouco atrasada em relação ao nosso calendário do cronograma. Mas eu não estou preocupada com isso, porque a gente vai dar porque tem conteúdo que é menos extenso e tem algumas coisas que eu estou tomando mais tempo para explicar para vocês, para esclarecer. Então, eu prefiro até depois, né, a gente discutir de forma a mais, depois em outra aula, para completar o conteúdo, do que deixar informações serem passadas. Então, a gente está tomando um pouco mais tempo do que eu previ em relação aos determinados conteúdos, tá? Então, vocês me mandem essa questão dos grupos direitinho. Quem são e qual o tema, para a gente já se organizar. Então, vocês vão ter o prazo, pessoal, um pouquinho, Ederson, rapidinho. A gente vai ter o prazo, vou dar o prazo para vocês, até sexta-feira para estar me enviando. Se vocês querem fazer sozinhos, podem fazer, tá? Pode ser de uma pessoa até, no máximo, 4 pessoas por grupo. Pode perguntar quem foi que me chamou? Ederson? Não. Eu, Tá. Oi, pode falar. É para mandar onde esse negócio dos grupos, porque eu mesmo vou fazer sozinha. Pelo e-mail. Pode ser no grupo ou grupos, no grupo lá ou no meu e-mail da Rafaela, mas a gente tem aquele grupo grupos que a Rafaela, inclusive, falou para vocês como é que utilizava, para vocês poderem utilizar essa ferramenta, que é comum para todos. Então, se vocês responderem naquele grupo grupos, vocês conseguem passar informação para todo mundo. Então, todo mundo vai saber, o grupo inteiro, quais as perguntas, que pode ser uma pergunta, pode ser dúvida de todo mundo, quais os grupos, o que um está fazendo, de repente fala assim, olha, o fulano de tal está fazendo esse tema, eu ainda tenho uma vaga ali, eu me interesso, então eu solicito para ele se eu posso entrar no grupo dele. Então, vocês estão perdendo essa ferramenta que a gente criou, que foi o Google Groups, para a gente poder estar discutindo, compartilhando informações.
Foi para esse grupo que a Rafaela passou? De como utilizar o Google Groups naquele dia? Ou não? A Rafaela não está aqui. Era na última aula, né? Como que usa? Isso. Compartilhar. Aqui, eu estou compartilhando. Aí eu clico aqui, ó. Vocês viram? Tá dando para ver aqui Google Groups? Tá vendo? Tá. Tá, eu clico aqui. Aí eu vou abrir, tá? Estou abrindo, espera aí que eu vou compartilhar ela. Aí eu compartilho, vou compartilhar. Estão vendo, né? No meu, aparece vários grupos aqui, ó. Aí eu tenho o grupo aqui de vocês. Aí eu clico aqui. Cliquei, olha só. Aí eu venho aqui, já tenho, tá dando um grupo, ó, quantos e-mails que a gente tem mandado para vocês, tá vendo? Aí eu vou aqui, abro uma nova conversa. E quando eu estou mandando, eu que estou enviando para vocês. Quando vocês abrir, vai abrir o nome de vocês para grupo. Aí vocês colocam o assunto e a informação como se estivesse mandando um e-mail. E aí envia, pronto. Já está enviando a informação. Aí todo mundo já está sabendo. Pode ser? Todo mundo aprendeu? Beleza. Vamos voltar, então. Parar a apresentação. Ótimo. Então, outro conteúdo que a gente vai abordar são as vitaminas, tá? As vitaminas são na verdade, não são consideradas, são compostos orgânicos presentes naturalmente e em quantidades muito pequenas nos alimentos, tá? Então, a gente tem quantidades diferentes e muito pequenas dessas vitaminas nos alimentos. E elas são essenciais para o metabolismo, tá? Da mesma forma que os minerais, as vitaminas, elas estão relacionadas ao nosso metabolismo. Então, quando eu falar metabolismo, vocês associam isso à função do nosso corpo, a todas as funções, para andar, para caminhar, para enxergar, para digestão, para produção de hormônios, produção de enzimas, tudo que o nosso corpo faz para sobreviver, para manter as suas atividades, ele está relacionado com o metabolismo, tá? E para que o nosso corpo funcione, eu dependo de vitaminas e minerais. Então, não adianta só ter carboidrato, proteína e lipídio. Se eu consumir isoladamente carboidrato, proteína e lipídio e não consumir vitaminas e minerais, não adianta nada. Meu corpo não consegue utilizar nada adequadamente, tá? Por isso que são importantes essas substâncias. E por isso que a gente fala, olha, uma alimentação adequada, consumindo alimentos de todos os grupos, nas quantidades que são recomendadas, né? Os tipos de alimentos que a gente pode substituir, como indica lá a nossa pirâmide alimentar, que ela dá a nossa indicação dos tipos de alimentos em cada grupo, a quantidade que a gente tem que ingerir de cada alimento, os alimentos que podem ser substituídos por outro. Então, e a necessidade que o nosso corpo precisa de cada um daqueles grupos, né, que tem relação com a quantidade que a gente vai ingerir em número de porções, que vai conseguir também fornecer todos os nutrientes que a gente precisa, desde carboidrato, proteína, lipídio, vitaminas e minerais. E água, né? E água, certo? Então, essas vitaminas e esses minerais fazem parte do nosso corpo. Então, manutenção do metabolismo, desempenho, estrutura, né? Todo funcionamento depende deles. Então, nós temos, por exemplo, as vitaminas, elas falam assim, vitaminas, aminas vitais. Por que são aminas vitais? Porque a deficiência, embora essas vitaminas a gente precise numa quantidade muito pequena de ingestão, a deficiência dessas vitaminas, ou a ingestão baixa, ou a não ingestão, pode levar à morte. Por isso que elas são consideradas vitais. Então, quando se iniciou os estudos da vitamina,
foi mais ou menos em 1900 e alguma coisa, não lembro a data direito, né? Então, foi até um pesquisador, fisiologista chamado Casimir Funk, que acabou identificando nos alimentos essas vitaminas. E as vitaminas que foram primeiramente identificadas foram as vitaminas do complexo B. Tanto é que quando ele começou a identificar essas vitaminas, ele achava que essas vitaminas, elas estavam presentes, era um conjunto só, tá? E, na verdade, na medida que ele foi isolando, conseguindo isolar essas vitaminas, ele foi vendo que essas vitaminas, elas tinham determinadas, eram com estruturas um pouco diferentes, elas eram muito semelhantes na sua estrutura, mas tinham uma ou outra diferença. Por isso que elas classificavam vitamina vitamina B1, B2, B3 e assim por diante. Hoje, eles acabaram nomeando, dando nome específico para essas vitaminas, mas antigamente elas eram numeradas, né? Vitaminas do complexo B. Então, hoje ela chama de complexo B. Então, porque elas têm uma estrutura muito semelhante, né? Mas elas foram sendo identificadas e numeradas. Depois, identificando lá o nome baseado na sua estrutura e tudo mais. Então, essas vitaminas, quando elas foram descobertas, ou pelo menos não se sabia, né, que tipo de componente que estava presente nos alimentos que poderia ter uma função tão vital. E justamente essas deficiências começaram a se manifestar naqueles navios negreiros, né, que transportavam os negros, né, para os vários países, e como as viagens eram muito longas e os alimentos que eles levavam eram só alimentos secos, a gente não tinha alimento natural, in natura, que a gente chama, a gente não tinha alimentos vegetais, cereais ainda tem que eram mais secos, mas frutas, hortaliças, carnes, né, leite, eles não tinham. Então, o que eles tinham, por exemplo, era carne seca, e que durava mais tempo, e também, principalmente, os cereais. E como eles começavam a manifestar doenças, né, e acabar morrendo nesses navios, eles falavam, mas o que será que está matando essas pessoas? Então, por exemplo, o escorbuto, que foi uma das primeiras deficiências, né, que foi identificada, que eles começavam a morrer com sangramento na gengiva, depois hemorragias, estava associado à vitamina C, porque a vitamina C, onde que ela está presente? Pelo menos nos vegetais, né, nas frutas cítricas, eles não estavam presentes lá. Então, foi uma dessas, foi bem essa época e nessas condições que eles começavam começar a identificar, olha, tem alguma coisa que está matando esse pessoal, né, que está nessa população aqui, nessa tripulação, porque eles estão manifestando doenças e estão morrendo todo mundo, né? E aí começaram a identificar o que é isso, o que está acontecendo? E aí começaram os estudos para identificar quais eram essas substâncias, né? Então, eles viam, por exemplo, que quando eles paravam de comer um determinado alimento, eles começavam a ter alguns sintomas. Aí, começava a comer aquele alimento, aí eles diminuíam os sintomas. Dependendo do grau de lesão que aconteceu, não adiantava mais o consumo, que a deficiência já era irreversível. Então, foram assim que foram identificados que existiam nos alimentos alguns componentes que não se conheciam quais eram, mas que eram vital para a saúde. Então, algumas dessas substâncias acabavam, né, levando à morte, a deficiência dela. E depois que foram, então, tentando descobrir eram essas substâncias presentes nos alimentos. E aí identificou-se as tal das vitaminas, né? E essas vitaminas, elas foram classificadas, então, em relação à sua solubilidade. Então, nós temos as vitaminas que são consideradas insolúveis e aquelas que são consideradas solúveis na água, né? Então, as insolúveis são principalmente aquelas
a vitamina A, D, K e E, que elas são dissolvidas, né, solúveis em lipídios. E as vitaminas do complexo B e a vitamina C são solúveis em água, tá? E uma grande importância dessa solubilidade é que algumas vitaminas elas podem ser perdidas através da urina, né? E são mais difíceis de causar intoxicação. Então, quando a gente consome um excesso delas, elas são eliminadas através da urina. E as vitaminas que são lipossolúveis, elas são mais difíceis de ser eliminadas. E quando a gente utiliza em grande quantidade ou em excesso, elas podem causar transtornos, tá? Então, as vitaminas lipossolúveis, principalmente, elas são transportadas pelo sistema linfático, elas são absorvidas, elas estão presentes nos alimentos ligadas nas gorduras. Então, por exemplo, os óleos são ricos em vitamina E. Então, a vitamina E, ela está ligada junto com os lipídios nos alimentos, né? Nos cereais, nas leguminosas, nas nozes, nas castanhas. Então, essas vitaminas, ela é absorvida junto com as gorduras e transportadas, né, junto com as gorduras. Então, aqueles carreadores de proteína, que é LDL, HDL, VLDL, que transporta a gordura, também transporta essas vitaminas, tá? E elas também são armazenadas em tecidos, como as gorduras. Então, no tecido adiposo, a gente tem algumas vitaminas também ligadas ali, principalmente essas vitaminas lipossolúveis, tá bom? Você já deu o nosso horário? Ou ainda não? Como é que estamos aqui? Para dar mais uns 10 Já, minutos? professora. Deu? Tá. Deu 8h52, né? Tá. Passou 2 minutinhos, mas... Tá. Não, mas deixa, porque senão eles têm aula também, não sei. Depois pode atrapalhar aí, tá? Então, tá. O Marcos perguntou se a senhora indica algum suplemento para quem treina. Olha só, para indicar suplemento, a gente tem que fazer uma avaliação, né? A gente não pode indicar qualquer tipo de suplemento sem saber se a pessoa realmente precisa. Porque é muito sério essa questão da suplementação, tá? Então, eu tenho que avaliar a dieta do indivíduo, fazer alguns exames para saber se realmente ele precisa e qual que é o tipo de suplemento mais indicado. Porque, geralmente, quando o indivíduo tem uma dieta equilibrada, saudável, bem, com alimentos de todos os grupos, alimenta adequadamente, muito difícil dele precisar como é que chama? Uma suplementação. A suplementação só é indicada quando a gente consome uma quantidade insuficiente de alimentos, quando eu estou manifestando alguma deficiência, e aí sim. Porque se eu começo a dar suplemento sem a pessoa precisar, eu corro risco de causar várias intoxicações, né? E eu acabo trazendo mais dano, por exemplo, acidoses, por exemplo, excesso de proteína pode levar a uma acidose, excesso de algumas vitaminas que podem comprometer o funcionamento do organismo. Então, a gente tem que levar isso muito a sério, né? Então, a suplementação, ela só é indicada em casos de atletas de alto rendimento, que não conseguem se alimentar adequadamente. Então, por exemplo, para as pessoas que normalmente treinam, né, diariamente, e que não conseguem fazer uma alimentação adequada, e que realmente a gente observa que a gestão de nutrientes está inadequada, aí sim a gente indica suplemento, mas para o indivíduo que só treina, mas não é um atleta de alto rendimento, geralmente ele não precisa. Só precisa se ele tiver deficiência. Se não tiverem mais dúvidas, podemos sair. Todo mundo respondeu a chamada, então estamos tudo bem. Qualquer dúvida, manda mensagem, entre em contato, tá? Conferem as chamadas, por favor, para ver se tá tudo certo, para não deixar para o final do ano e a gente ter problemas ali. Dispensados